Olá, aquófilos! Quando falamos de comida, imaginamos coisas gostosas, mas a verdade é que nossos hábitos alimentares são o produto de um processo filogenético, evolutivo e adaptativo. E não é diferente com os tubarões. Inclusive, eles foram evoluindo como predadores. Peraí, todos são predadores? Ou será que não só de carne vive algum tubarão? Bom, eu te respondo, mas antes, aproveita, te inscreve no canal e ativa o sino das notificações. E roda a vinheta. Os animais são organismos heterótrofos, já que não conseguem produzir seu próprio alimento e necessitam explorar os recursos do meio ambiente, desde as plantas até os mais diversos tipos de carne. O longo processo evolutivo e de adaptação de cada espécie explorando o ambiente definiu seu hábito alimentar. Mas, ainda dentro da mesma espécie, é possível encontrar diferenças determinadas pelas especificidades do ambiente em que os animais se desenvolvem. Exemplo dessas adaptações são os diferentes tipos de boca e dentes que refletem a constituição anatômico-funcional, com diversidade de hábitos e comportamentos alimentares. Simplificando, os animais podem ser herbívoros ou carnívoros, ou ainda ser um pouco desses dois, um omnívoro. Mas, ainda nessas categorias tróficas, existem hábitos alimentares mais específicos. Algo assim como aquele que come carne branca, mas não come carne vermelha, ou come feijão, mas não come alface. Tudo bem, e os tubarões? Bom, os tubarões são carnívoros predadores. Várias espécies são predadores do topo da cadeia trófica. Evoluíram com estruturas anatômicas adaptadas para a predação das mais diversas presas. São verdadeiras máquinas de predação. Será? Essa descrição não se ajusta muito a uma espécie, pelo menos. Para compreender a função ecológica de uma espécie, é necessário analisar o uso do habitat que ela faz e determinar o que ela come. Mas isso não é suficiente. É fundamental verificar se o que come é digerido e assimilado. Tratando-se de tubarões, são considerados carnívoros por digerir dietas ricas em proteínas, que digerem com facilidade graças aos altos níveis de enzimas digestivas em seus intestinos. Os omnívoros, por outro lado, também digerem material vegetal e enfrentam a dificuldade de digerir alimentos pobres em proteínas revestidos com paredes celulares fibrosas. Assim sendo, onívoros geralmente têm bioquímica digestiva diferente, por exemplo, maior atividade de carboidratos. Também apresenta maior diversidade de nutrientes entéricos e uma comunidade microbiana intestinal diferente à dos carnívoros. O esfirnatíburo, ou tubarão-martelo, cabeça de pá, é essa espécie de tubarão que não é um carnívoro puro. É uma espécie de hábitos costeiros e estuarinos tropicais e temperados, geralmente associada a prados de algas e da angiosperma thalassia testudino, conhecida como capim-tartaruga, onde ela encontra suas presas como crustáceos e pequenos peixes. Leng e colaboradores passaram a pesquisar a dieta do esfirnatíburo, já que tinham observado no conteúdo estomacal muito capim-tartaruga, a thalassia, mas muito mesmo, 62,1% da massa do conteúdo intestinal. Aí ficaram na dúvida se era um caso raro, ou comiam acidentalmente quando capturavam os crustáceos e os peixes. Para resolver o problema, montaram um experimento. Plantaram em um aquário o capim-tartaruga, a thalassia, e saturaram a água com bicarbonato de sódio para produzir CO2, que foi absorvido pelas plantas. O carbono processado pela planta foi rastreado pela assinatura isotópica de carbono 13, que é um isótopo estável. Com os aquários reflorestados com thalassia, vários tubarões foram colocados e alimentados com lulas. Os tubarões foram alimentados com 90% de thalassia e 10% de lula, um total de 5% do peso corporal por dia ao longo de 3 semanas. E depois foram feitas análises isotópicas do sangue
e análises de digestibilidade e bioquímica enzimática das fezes em cada uma das 3 secções do trato digestivo que vocês observam na imagem, para determinar se os tubarões conseguiram digerir e assimilar nutrientes da talácia. A pesquisa comparou os resultados com animais de vida livre. Todos os tubarões ganharam peso, em média 6,65%, e o percentual de digestibilidade da matéria orgânica total foi de 50%, um valor moderado, mas similar ao de uma espécie herbívora como a tartaruga marinha verde, a Chelonia midas, quando ela é juvenil, porque na medida em que ela cresce em sua fase adulta, essa digestibilidade é maior. A digestibilidade da fibra das plantas também teve eficiência moderada. Adicionalmente, os tubarões conseguiram atender suas demandas energéticas com a dieta, chegando a consumir em média 203 quilocalorias por dia, quando a necessidade calórica média era de 28 quilocalorias por dia. Os ensaios enzimáticos revelaram que a aminopeptidase e a tripsina, que são degradadoras de proteínas, e a lipase, que degrada lipídios, atingiram máxima ação na secção intestinal onde está a válvula em espiral, o SI. Parece que é justamente onde está a válvula em espiral o local de absorção de aminoácidos e ácidos graxos nos tubarões. O mais importante é que não houve diferença significativa entre os resultados dos tubarões do experimento e os capturados no meio ambiente. Considerando que o Sphyrna tiburo possui um intestino do mesmo comprimento dos outros tubarões martelos, era de se esperar que, se era herbívoro, tivesse proporcionalmente um intestino mais longo para aumentar a eficiência digestiva. Mas a alta atividade de beta-glucosidase no intestino posterior indica a capacidade de digestão de produtos de decomposição de celulose por bactérias em simbiose no trato digestivo, que ajudaram a quebrar a parede celular das plantas. Como estes tubarões não possuem mandíbulas faríngeas para mastigar ou triturar o material vegetal, o estômago, altamente ácido, pode enfraquecer as paredes celulares das plantas para que as enzimas digestivas atuem. Ainda assim, o Sphyrna tiburo tem dentes molariformes que se presume serem para esmagar presas duras, mas esses dentes também podem mastigar plantas, o que poderia ajudar no processo digestivo. As análises de isótopos estáveis mostraram que eles podem assimilar moléculas vegetais. Prova disso é o aumento na assinatura de carbono 13 no sangue e nos tecidos hepáticos dos tubarões testados. O Sphyrna tiburo é uma espécie classificada como em perigo, vítima da perda de hábitat como os manguezais e os prados de macrófita de talácea e de algas, onde se alimenta. Também é uma das espécies mais capturadas pelas pescarias artesanais ao longo de sua distribuição geográfica. Conhecer o hábito alimentar omnívoro desta espécie de tubarão é importante para definir planos de conservação. Dados de movimentação de indivíduos e suas necessidades alimentares são fundamentais a fim de determinar as melhores formas de protegê-la. Agora sabemos que pelo menos temos uma espécie de tubarão comprovadamente onívora. Espero tenha gostado da informação. Aproveita e deixa teus comentários e curte o vídeo. E obrigada por nos ajudar a fazer divulgação científica compartilhando os conteúdos do canal. Lembra, saber não pode ser luxo. Obrigada e até a próxima!